1 Coríntios capítulo 14, Paulo ele fala sobre dons espirituais e sobre a ordem do culto e qual era o propósito do culto. 1 Coríntios 14, 12 ele diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar, crescer neles, para edificação da igreja. Então os dons espirituais, ele tem um propósito, que não é enaltecer o homem, não é engrandecer o homem, não é o cara profetizar e as pessoas olhar para ele e falar: olha, aquele cara é profeta, vamos procurar o profeta. Não é o camarada falar variedade de línguas e as pessoas olharem para ele e falar: pô, aquela pessoa espiritual porque fala variedade de línguas. Não é para isso. Não é para a pessoa ficar revelando a vida dos outros. Não é para isso. O propósito dos dons espirituais é para edificação da igreja, é para fortalecimento dos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Quando eu me refiro à igreja, eu não estou falando de instituição religiosa. Eu estou falando das pessoas salvas, convertidas, que amam a palavra de Deus e se esforçam para caminhar e viver a palavra de Deus. É para essas pessoas que eu falo. Aí no versículo 26 de 1 Coríntios 14, ele diz: que diremos, pois, irmãos? Quando vós reunis, cada um de vós tem salmo, ou seja, um cântico, né? Uma canção, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em línguas, faça isso por 2 ou 4 irmãos, 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, pois todos poderei profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz. O contexto disso aqui é que Paulo estava colocando uma certa ordem no culto. Por quê? Porque o culto a Deus, a igreja participava. A igreja participava como um todo. Não é como hoje, que o louvor ele é dirigido só através do grupo de louvor. Tem um grupo especial na igreja, que é a banda, ou o grupo de louvor, ou o coral, que é responsável para conduzir o culto na igreja, os louvores na igreja. Antigamente não era assim. Se um irmãozinho que está sentado lá no fundo da igreja, no meio da igreja, lá no meio da multidão, se ele tinha um louvor ali que Deus deu para ele, lá uma canção que viesse enaltecer a pessoa de Jesus Cristo, ele poderia se levantar e conduzir aquele hino, aquele louvor, e toda a igreja o acompanhava adorando a Deus. Era dessa forma que funcionava. Se alguém tem uma palavra de edificação, uma pregação, a pessoa ela poderia pregar, transmitir aquela mensagem. Se uma outra pessoa tinha uma profecia, ela se levantava e profetizava aquilo, o outro revelava aquilo que Deus tinha para revelar no culto. Não era tudo limitado e não ficava na mão apenas de uma pessoa, que no caso é o pastor da igreja ou a pessoa que está dirigindo o culto. É por isso que hoje nós vivemos uma geração de crentes medíocres que não conhecem a Deus, onde o culto é feito, se é que eu posso chamar de culto, o culto ele é feito não para adorar a Deus, mas para enaltecer o ego daqueles que estão presentes ali. É claro que eu não estou falando de todos, porque há muitas pessoas sinceras ali, há muitas pessoas que verdadeiramente ali são igreja de Deus, mas infelizmente hoje, o culto hoje virou o que? As igrejas hoje virou o que? Uma casa de show. As pessoas querem imitar os artistas aí do mundão, ou os artistas gospel, né, e sua banda, e querem trazer isso para dentro do culto, sabe? Onde cada um faz o seu teatro particular, onde cada um faz a sua performance ali para ter a glória dos homens, onde o pregador traz uma palavra que venha sempre agradar a igreja como um todo, porque se ele pregar uma palavra que vá contra o pecado, ele pode ser rejeitado pela igreja. Então, para ele não ser rejeitado, ele tem que trazer algo que venha agradar, que venha amaciar o ego das pessoas. Então é uma geração de crentes, de evangélicos ridículos que existem hoje, que não vivem a Bíblia como tem que viver. Os dons espirituais, ele tem um propósito, é para edificação uns dos outros, mas hoje é diferente. Estão matando as pessoas dentro dessas igrejas, estão ridicularizando as pessoas dentro das igrejas. Se um homem de Deus, uma mulher de Deus se levanta para combater o pecado, logo ele é tirado de cena, porque falar de pecado hoje dentro dessas instituições virou algo errado, virou algo
discriminatório. Você não pode falar do pecado. Você tem que falar que Deus é apenas amor e compreende o teu erro e compreende o pecado que tu estás vivendo. Hoje não se pode falar de pecado. Hoje você não pode entoar realmente um cântico que venha a ser exclusivo de adoração, onde coloque Jesus Cristo como centro principal do culto. Não, porque as pessoas elas querem euforia, elas querem música que venham trazer euforia para a alma delas, esquecendo-se do propósito e da pessoa que tem que estar no centro do culto, que é Jesus Cristo. Infelizmente é isso que está acontecendo hoje. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.